Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar aqui do gibi David Boring, do Daniel Clowes aqui no canal. Um gibi que eu li, eu gostei e eu falei, vou fazer um vídeo sobre esse gibi porque eu quero. Então, basicamente é isso. Mas antes de eu começar aqui, deixa eu deixar aquele recado de lei para vocês, que é assine o canal do Nerd Mochilinha para você não perder nenhuma novidade. Já deixa o seu like e ativa as notificações. Tá certo? Vamos falar de David Boring. David Boring aqui que conta a história de David Boring, né? Este moço que está aqui na capa, que é um jovem normal, um jovem com uma vida boring, como o próprio nome dele já diz, né? Uma vida chata, uma vida sem graça, até que um amigo de infância dele resolve visitá-lo. E após reencontrar esse amigo ele morre no dia seguinte, o que acaba criando situações fora do tradicional na vida de David. E para piorar a situação, ele se apaixona perdidamente por uma mulher chamada Wanda, né? Essa é a descrição básica do gibi, mais um gibi de Daniel Clowes que ele fez após o enorme sucesso do seu gibi 8-Ball, né, que era um gibi que ele fazia tudo, ele roteirizava, desenhava, letrerizava, enfim, o cara fazia tudo, só não colocava cores porque o gibi é em preto e branco, né? Então ele foi lá, ele fez Como uma Luva de Veludo Moldada em Ferro e Mundo Fantasma. Depois que essas duas séries acabaram, o Daniel Clowes falou, pô, eu preciso, né, fazer uma paradinha nova, e ele resolveu fazer David Boring. Do jeito que eu falei aqui, né, que é um cara chato e que ele se apaixona por uma mulher, fica até parecendo talvez uma história de um mangá tradicional ou uma história besta. Só que assim, Daniel Clowes é um cara extremamente talentoso, é um cara que, porra, dispensa palavras, né? Quem já leu Como uma Luva e Ghost World, Mundo Fantasma, sabe do que eu tô falando. É um cara que sabe pegar situações extremamente nonsense e criar uma história à la David Lynch, ou também consegue pegar a pacata, a fase de transição, consegue pegar elementos do dia a dia e criar uma história fantástica como em Mundo Fantasma. Só que aqui, em David Boring, o Daniel Clowes ele não trabalha apenas, né, vamos dizer assim, com a vida de um jovem. Ele trabalha diversos pontos que são muito interessantes. Por exemplo, assim, David Boring, ele tem uma fixação por mulheres de bunda grande. Basicamente, assim, por que ele tem essa fixação? É muito interessante porque assim, a gente sabe que a fase criança, pré-adolescente é a fase que define o ser humano, né? Assim, tudo que acontece nessa fase, essa pessoa ela vai levar pro resto da vida. E David é fascinado por mulheres de bunda grande porque um dia ele ficou com uma prima distante dele, sei lá, num acampamento, e a prima dele tinha uma bunda grande, ele se apaixonou pela prima, nunca mais viu ela, e isso acabou influenciando também na personalidade dele. Outra característica que o Clowes trabalha para construir o personagem é que ele tem um sério problema com a mãe dele. A mãe dele manda muito na vida do cara, ele tem medo de figuras de mulheres autoritárias e ele fez questão de fugir aí da mãe dele. E além de tudo, David também tem um grande problema. O pai dele abandonou o cara quando ele era jovem. Ele era um autor de quadrinhos e a única lembrança que David tem do seu pai são gibis. É um gibi, no caso específico, sobre um super-herói que ele tenta encontrar ali pistas ao longo do gibi que façam ele tentar entender quem era o pai dele. Então assim, ó, só com essas pequenas explicações que eu dei aqui, você já percebe que o Daniel Clowes, ao longo, deixa eu só confirmar aqui, ao longo, sei lá, de mais de 100 páginas aqui, quase 120 páginas, ele já consegue criar um personagem cheio de camadas e muito interessante. Embora o nome dele seja David Boring, a vida dele, o personagem, está longe de ser boring, está longe de ser chato. E, cara, e é muito interessante também, David Boring aqui, o gibi, no caso, não o personagem, é que o Daniel Clowes, ele construiu
esse gibi em 3 atos. Tal qual um filme, tal qual a construção de um roteiro de um filme, ou mesmo um gibi, ou qualquer coisa escrita, né, um livro, enfim, ele criou 3 atos, né, que é o início e o desenvolvimento barra clímax e o final. É muito interessante você ler David Boring e imaginar que talvez o Daniel Clowes ele queria criar um filme desse gibi, assim. Eu acho que foi a primeira vez, porque quando você lê Como uma Luva e você lê Mundo Fantasma, você não percebe ali um ritmo cinematográfico, né? Então, assim, aqui no David Boring você percebe que o autor, sim, talvez ele possa ter criado um gibi pronto para virar um filme. Até o presente momento não virou. E também vale falar que cada ato, o ato 1, ato 2 e ato 3, ele tem um estilo diferente. Então, assim, se fosse virar um filme, não seria um filme, por exemplo, apenas de comédia, apenas de ação, né? Cada ato ele tem uma maneira de contar diferente a história que eu achei muito interessante, que também mostra toda a versatilidade do autor, né? Não que o Daniel Clowes eu precise falar aqui pra vocês que o cara não é bom, que o cara, né, só sabe fazer um tipo de história, mas é sempre bom reafirmar que sim, Daniel Clowes é um autor de mão cheia, né? Então, assim, é muito interessante acompanhar o desenvolvimento dos personagens. O ato 1 é a apresentação do David Boring e seu elenco, e o ato 2 ele vira uma espécie de um thriller psicológico, porque acontece uma parada no gibi que o David e a família dele acaba indo para uma casa isolada numa ilha. E a galera vai ficando maluca dentro dessa casa porque eles descobrem que aparentemente está rolando uma guerra biológica no mundo. E isso também é muito interessante notar, porque assim, esse gibi ele foi feito durante a década de 90, o final dos anos 90 e início dos anos 2000, e naquela época eu lembro que havia um grande medo de guerras biológicas que poderiam acontecer, né? Na época estava rolando a guerra de Kosovo e outros conflitos espalhados pelo mundo, e era sempre um medo de rolar guerras biológicas. Eu imagino que isso tenha influenciado o Daniel Clowes, principalmente no ato 2 do gibi, que é um grande de um thriller psicológico e é muito interessante. E depois, no ato 3, o gibi ele acaba virando uma espécie de investigação e uma outra... Eu não sei definir um estilo aqui pra falar pra vocês assim, mas ele vira uma outra parada, com o David tendo que lidar ali com seus traumas, ele tendo que lidar com mulheres da vida dele ali, que, por exemplo, ele tenta fugir do homem que gosta de mulheres com bundas grandes, ele passa a procurar outros tipos de mulheres, mas ele se sente vazio, ele não se sente por completo e ele fica só pensando na mulher Wanda. E é muito interessante também notar que o Daniel Clowes ele trabalha outros temas também, além da guerra biológica, além desses traumas de infância, né, de mulheres que traumatizam homens fracos, se é que a gente pode falar isso também. Até no terceiro ato a gente tem questões envolvendo cultos religiosos. Então, assim, cara, o Daniel Clowes ele cria um gibi muito bom, assim. Eu recomendo de verdade que você leia David Boring. É um dos meus gibis favoritos do Daniel Clowes e, inclusive, eu posso afirmar para vocês que David Boring é talvez um dos gibis mais fáceis do autor para você ler, né? Porque assim, ao contrário de Como uma Luva, ele não é quase um Twin Peaks, ele não é uma parada assim, sabe, maluca. Ele não é um mundo fantasma também que, porra, tem uns temas ali envolvendo crescimento, amadurecimento, né, a discussão de sexo feminino. Aqui ele também tem isso, só que eu sinto que é um gibi um pouco mais trabalhado do autor. Apesar que eu prefiro o Mundo Fantasma do que David Boring, vou ser honesto com vocês. Mas, se você nunca leu nenhum gibi do Daniel Clowes, David Boring é uma ótima porta de entrada para você conhecer o autor. A editora Nemo soltou o gibi aqui no Brasil. É uma edição extremamente simples, ela não tem extras, ela não tem, assim, sabe, nada de espetacular para você ler, mas é uma edição extremamente bem feita, editorialmente falando, com a qualidade
da editora Nemo. E também vale como curiosidade, David Boring é possivelmente um dos últimos gibis do Daniel Clowes em que temos protagonistas jovens, né? Porque à medida que o autor foi envelhecendo, ele também parou de colocar personagens mais novos no gibi. Talvez seja uma fase em que o próprio autor ele falou assim que ele não se identificava talvez com personagens mais novos e ele começou a trabalhar personagens um pouco mais da idade dele, né? Então leia David Boring, que vale muito a pena. E você, meu querido amigo, minha querida amiga, você já leu esse gibi? O que você achou? Você é fã de Daniel Clowes? Sei lá, né? O que você pode comentar de outras obras do autor? O que você pode comentar de David Boring? Qual é o seu gibi preferido de Daniel Clowes? Deixe o seu comentário. Não esqueça também de assinar o canal, clique no botão inscreva-se e clique no sininho para você receber todas as notificações e não perder nenhuma novidade daqui do canal. Então deixe seu like, deixe seu comentário, inscreva-se e até o próximo vídeo do Nerd Mochilinha. Valeu!